Seja bem-vindo ao Viva Mais, podcast sobre saúde e bem-estar. Aproveite o seu tempo livre e aprenda sobre os temas mais importantes para a qualidade de vida, cuidado, autoconhecimento e reflexões. Tudo com base na ciência e novos olhares, sem achismos. Cada episódio é uma jornada para aprofundar assuntos do cotidiano de maneira prática e simples. A partir de agora, descubra o que você pode fazer para viver mais. Viva Mais está no ar! Olá, sejam bem-vindos ao podcast Viva Mais. Hoje o nosso bate-papo é sobre febre maculosa. A sazonalidade da doença começou agora em junho, vai até novembro, e este é o momento em que a Secretaria de Saúde de Campinas reforça as orientações para a prevenção à doença. Sobre esse tema, eu converso a partir de agora com a bióloga Heloísa Malavasi, ela é da Unidade de Vigilância de Zoonoses de Campinas. Bem-vinda, Heloísa. Olá, bom dia, obrigada. Elo, para a gente começar esse bate-papo, explica para quem está assistindo, a gente o que é, né, a febre maculosa e como ocorre a transmissão. A febre maculosa ela é uma doença bacteriana, né? Então ela é causada por uma bactéria transmitida pela picada do carrapato estrela contaminado por essa bactéria. Ela não é uma doença transmitida pessoa a pessoa, né? Então, para ser contaminado pela febre maculosa, é preciso receber a picada do carrapato contaminado com a bactéria, que vai demorar um tempinho, né, ali no parasitismo, para conseguir inocular essa bactéria no organismo da pessoa parasitada, e aí ela pode passar a ter os sintomas da doença. Entendi. E por que esse é o momento de sazonalidade? O que ele tem de diferente? A gente chama sazonalidade o período do ano em que os casos são mais frequentes. Por que isso acontece? Os casos de febre maculosa são raros, né? É uma doença muito rara, são poucos casos ao ano, quando se compara com dengue, por exemplo, ou Covid, que a gente tem dengue milhares de casos, né? Já passamos os 40 mil casos esse ano em Campinas. Febre maculosa, a gente teve 2 casos esse ano confirmados. Então, assim, a gente tem uma ocorrência muito pequena, e a sazonalidade é aquele período que marca a maior frequência dos casos. Isso acontece porque nesse período, que vai de junho a novembro, mais ou menos, tem o predomínio das fases jovens do carrapato estrela no ambiente. E essas fases jovens, elas são menos seletivas quanto ao hospedeiro. Então, enquanto o carrapato adulto, que predomina de dezembro a abril, né, entre abril e maio, tem a preferência muito marcada pelos hospedeiros primários, que são os cavalos e as capivaras, os carrapatos jovens, né, as fases jovens, que são as fases de larva e de ninfa, conhecidas popularmente como miquim ou vermelhinho, eles não preferem esses hospedeiros, eles parasitam qualquer animal que estiver disponível. E o homem, ao frequentar, o ser humano, né, ao frequentar as áreas de risco, ele pode ser parasitado por essas fases mais jovens do carrapato. Por isso, esse período em que predomina a fase mais jovem é marcada a sazonalidade da ocorrência de casos da doença. E nesse período, então, a Secretaria acaba intensificando, né, ações de orientação. Se você puder contar para a gente o que tem sido feito, né, agora a partir de junho. A febre maculosa é uma doença que ela precisa ser lembrada o tempo todo, porque por ser rara, muitas vezes ela passa, ela né, cai no esquecimento das pessoas mesmo, não é como dengue, que é tão comum e as pessoas toda hora pensam, né, teve um mal-estar e uma febre, pode ser dengue, teve um mal-estar e uma febre com sintoma respiratório, pode ser Covid, mas a febre maculosa não, ela começa também com um mal-estar, uma febre, com pioras progressivas, e se não tiver ali essa informação, tanto para o paciente que está doente, quanto para o profissional de saúde que vai atender esse paciente, lembrando que, olha, Campinas é uma área endêmica de febre maculosa, frequentou a área verde, teve contato com vegetação, pode ter pego carrapato, a febre maculosa precisa entrar no diagnóstico diferencial dessa pessoa. Né? Então, o que é a estratégia mais importante do poder público? É a comunicação de risco. Então, é muito necessário ter os locais sinalizados com placas,
aquela placa que fala assim, aqui tem risco de carrapato estrela, que é o transmissor da febre maculosa. Então, essa placa justamente é para fazer as pessoas lembrarem que aquele ambiente é um ambiente de risco e se ela tiver febre, ela precisa procurar uma assistência médica e informar o profissional que está atendendo que ela frequentou uma área que tinha lá uma plaquinha de carrapato, né? Mesmo que não tenha observado o parasitismo por carrapato no corpo. Ou seja, é muito importante que a pessoa não banalize, né, o sintoma. E eu queria te perguntar quais sinais, né? A gente sempre tem que dar atenção à pessoa, além de comunicar o local onde ela esteve, quais outros que sintomas, né, são importantes assim dela procurar essa assistência em saúde. O principal sintoma, aliás, para procurar assistência à saúde, é necessário ter o sintoma, tá? Então, não basta ter o parasitismo. Não é porque frequentou um local e encontrou um carrapato que precisa procurar. Daí, nesse caso, não precisa fazer nada, apenas observar se os sintomas não vão aparecer. E se tiver sintoma, o que precisa observar? É a febre. Então, se tiver febre, e existe um período de incubação da doença também, então não é imediatamente, estou frequentando o local agora, estou com febre agora, não. Tem um período de incubação que vai de 2 a 14 dias após aquela exposição de risco. Né? O que é a exposição de risco? É frequentar uma área verde com vegetação que esteja próxima a um curso hídrico, então um rio, uma lagoa, um córrego, uma nascente, onde há circulação de animais silvestres. Esse é o ambiente propício à ocorrência de carrapato. E então um parque, um pesqueiro, uma pessoa que foi fazer uma trilha que tem um lago, uma lagoa por perto, um riacho, são locais de risco. Aí se ela pegou carrapato, ou mesmo não tendo visto carrapato, mas aí no período de 2 a 14 dias ela teve febre, e essa febre, ela vem normalmente acompanhada de dor no corpo, prostração, mal-estar, com uma piora progressiva, ela precisa procurar o mais rapidamente possível um atendimento médico. Então, seja a unidade de saúde mais próxima, seja o médico que já está acostumado a ir, mas precisa procurar. Não pode banalizar, falar, não, vou tomar um remédio e vai passar e tudo bem, porque assim, não vai passar, né? Vai piorar. Pode até tomar um remédio, mas daqui a pouco essa febre volta, esse mal-estar continua. Então, não pode demorar muito tempo para procurar assistência médica. E precisa relatar, olha, eu frequentei uma área verde, pode ser que eu tenha pego carrapato, ou eu peguei carrapato, encontrei carrapato no meu corpo, para que o médico possa estabelecer a medida ali oportunamente, né, com o medicamento que vai combater a febre maculosa, que é um antibiótico, porque é uma doença bacteriana, né, então se trata com antibiótico específico. Luísa, muita gente tem curiosidade, né, ou dúvida, por exemplo, qual que é o local de risco aqui em Campinas? São os parques, muita gente faz aquela associação direta com a capivara. Queria que você explicasse um pouquinho melhor, então, quais são as chamadas áreas de risco aqui em Campinas, né? Eu sei que a gente está com um trabalho aí de esterilização de capivaras nos parques, né, mais frequentados pela população. Queria que você explicasse um pouquinho essa relação do animal, enfim, com a doença, tirar aí alguns mitos que as pessoas entendem. Tá bom, as áreas de risco são as áreas verdes no geral. Então, área com vegetação, principalmente vegetação mais alta, mato alto, área com sombra, então árvores com folha seca caída que fazem sombra, perto de água, né? Perto de rio, de lagoa, de córrego, de nascente. São áreas onde tem frequência de animais silvestres. E a capivara, de fato, ela tem um papel ali diferenciado no ciclo da febre maculosa, porque a gente chama de hospedeiro primário. Então, a gente tem hospedeiros primários, cavalos e capivaras, mas a capivara ainda tem um diferencial em relação ao cavalo, né? Então, só explicar antes, o hospedeiro primário é aquele que faz estabelecer uma população de carrapato no ambiente. Então, o carrapato precisa desse hospedeiro para se reproduzir. Então, se não tem cavalo e capivara, né, no passado tinha anta também, que nesse momento a gente não tem mais aqui na região, né, naturalmente, mas assim, se tem uma população de cavalo e capivara, eu vou ter uma alta infestação de carrapato no ambiente, por ser o hospedeiro primário, onde ocorre a reprodução do carrapato estrela. Não tendo esses animais, até pode ter carrapato no ambiente, mas numa quantidade muito menor, tá? Porque os hospedeiros secundários, então aves, outros animais, né, outros mamíferos, vão manter uma certa população, porque eles transportam o carrapato, mas numa quantidade muito menor do que cavalos e capivaras. Agora, o diferencial da capivara é que, além dela manter uma população de carrapato alta no ambiente,
ela também tem um papel amplificador da bactéria que causa febre maculosa. Tá? Então, a Rickettsia rickettsii, que é a bactéria causadora da doença, ela é amplificada no organismo da capivara. E isso traz, né, a capivara, por isso que ela é tão associada à febre maculosa. E como é que funciona? Funciona como na gente. Né? A capivara, ela contrai a bactéria a partir do carrapato infectado, que pode ter nascido com essa bactéria. Aí ela vai fazer a riqueticemia, né? Ela vai aumentar a circulação da bactéria no sangue dela, no organismo dela, na corrente sanguínea por um tempo, porque ela vai ficar infectada. Ela não adoece gravemente, né? Ela pode até adoecer, mas é uma doença leve na capivara, e ela vai produzir anticorpos. Então, esse tempo que ela se contaminou com a bactéria, até ela produzir os anticorpos, dura mais ou menos uns 10 dias, né? 10 a 15 dias, ela vai transmitir essa bactéria para os carrapatos que estiverem parasitando a capivara, se alimentando do sangue da capivara. E aí se dá o ciclo, né? A continuidade do ciclo. Porque daí esses carrapatos infectados com a bactéria vão, né, eventualmente parasitar uma pessoa e poder transmitir a febre maculosa. Tá? Então, por isso que a capivara tem esse papel fundamental. Eliminando todas as capivaras, a gente vai controlar a doença? Né? Então, é uma pergunta que as pessoas, uma dúvida que as pessoas podem ter, uma pergunta que elas podem fazer. E a resposta é sim, não. A capivara ela é um animal de vida livre, ela é um roedor, ela consegue se reproduzir e repovoar ambientes muito rapidamente. Então, para ter esse manejo, como está tendo nos parques públicos em Campinas, é necessário que o ambiente seja controlado, até para uma população conhecida, né, a dimensão, a quantidade de indivíduos daquela população seja conhecido, aquele parque seja fechado para impedir que novos grupos ocupem. Dessa forma, tem uma efetividade, vai ter um resultado positivo, a gente espera. Agora, num ambiente natural, né, então, na beira de um rio, na margem do rio Atibaia, na margem do rio Capivari, que são os rios importantes aqui de Campinas, ou mesmo do Pissarrão e outros rios que a gente tem aqui em Campinas, não adianta, porque elas são grupos de animais que vão repovoar rapidamente, não adianta a gente eliminar, que logo tem novos animais. E quando há novos animais, né, filhotes, por exemplo, nascendo, a gente também tem as capivaras suscetíveis à bactéria, né, que não tiveram aquele período de riqueticemia e que ainda então podem ser contaminadas e infectar novos carrapatos, diferente daquelas que já passaram por esse período, né, então já têm anticorpos e nunca mais na vida delas vão infectar novos carrapatos. Então, o equilíbrio na população de capivaras também, né, quanto mais estável for aquele grupo, menor o risco de transmissão de febre maculosa. Muito importante esse esclarecimento. Luiz, para encerrar, quais orientações, né, para quem frequenta parques, essas áreas aí consideradas mais de risco, o que eu devo fazer e o que eu não posso? Bom, acho que é importante as pessoas lembrarem que, assim, é uma opção, né, frequentar é uma opção de lazer importante. Tem pessoas que não é nem opção, elas trabalham nesses ambientes, então estão expostas todo dia. Então, a gente precisa ter a informação a nosso favor, né? Eu não vou deixar de fazer uma trilha, não vou deixar de ir num pesqueiro, de frequentar um parque, de ir numa chácara, porque é um local de risco. Então, eu preciso saber, se eu for frequentar, o que é importante? Primeiro, se possível, evitar a vegetação, né, caminhar por locais, se tiver uma trilha de terra batida ou que for pavimentada, não ficar ali sentado, parado embaixo de uma árvore com sombra que esteja perto da lagoa, porque são os ambientes que vai ser mais propício o carrapato estar ali por perto, né, e chegar para parasitar a pessoa. Ele vai ser atraído ali pelo animal, né, nós somos animais, respiramos, então a nossa respiração atrai os carrapatos. E aí, então, tentar evitar. Não sendo possível evitar, frequentar esses locais com roupa clara, porque a roupa clara, ela facilita a visualização dos carrapatos para serem removidos rapidamente. Levar uma pinça numa necessaire ali, né, na mochila, sempre andar com uma pinça, essas pinças de sobrancelha mesmo, né, para poder retirar carrapato, caso observe os carrapatos subindo no corpo ou aderidos ao corpo. Fita crepe também, andar com um pedacinho de fita crepe para poder remover esses carrapatos, isso facilita, né, e ajuda.
Depois de ter frequentado, também fazer uma inspeção minuciosa no corpo na procura por carrapato, porque o tempo é um fator também muito importante. Quanto mais tempo parasitando, maior a chance da transmissão da doença. Se for um tempo curto, assim, esse risco é muito menor, né? Então, assim, o fator tempo é muito importante. Quanto antes a gente retirar os carrapatos do corpo, menor a chance de ter a febre maculosa. Outra dica é menos pele exposta, né? Então, calça comprida, a meia por dentro, por fora da calça, sapato que não tenha cadarço, por exemplo, que não vá arrastando, que não tenha furo para o carrapato entrar, manga comprida, camiseta por dentro da calça, você tem menos pele exposta para que o carrapato consiga subir no corpo e parasitar, tá? Depois disso, um bom banho, né? Um banho quente, uma buchinha vegetal para esfoliar. Se for observado parasitismo, pode-se usar um sabonete acaricida, também ajuda. E o mais importante de tudo é marcar. Se for uma frequência eventual, eu fui numa chácara porque foi um casamento, foi um aniversário, foi um evento. Então, eu marco aquele dia na minha agenda e eu vou contar de 2 a 14 dias depois. Vou monitorar. Tive febre nesse período? Preciso procurar assistência médica e comunicar, olha, eu fui numa chácara, tinha animais, tinha capivara, tinha carrapato, estava perto de uma lagoa, de um rio, então é importante para o médico conseguir fazer a suspeita da febre maculosa e estabelecer o tratamento oportunamente, né, necessário para prevenir, para curar da doença. Agora, se for uma exposição contínua, é um trabalhador que faz a manutenção da vegetação num parque. Então, está todo dia ali exposto, né, aquele ambiente, pega carrapato. Essa pessoa, a qualquer febre, precisa pensar que pode ser febre maculosa e não banalizar, procurar mesmo atendimento médico para que seja aí a conduta adequada para que não evolua para o óbito, né, porque é uma doença de evolução muito rápida. Então, para ter uma ideia, assim, em 5, 6 dias pode haver o óbito por febre maculosa, não dá para esperar. Então, eu acho que a principal dica é essa, né? Não precisa deixar de frequentar o ambiente, mas precisa lembrar que é uma doença que, apesar de rara, ela existe aqui na nossa cidade. Perfeito. E quem quiser mais orientações, mais informações sobre a doença, prevenção, a gente tem um portal, uma página especial dentro do site da prefeitura, né? Isso, tem uma página que mantém ali as informações confiáveis, né? Então, atualiza também os dados epidemiológicos, né? O número de casos, os óbitos. Então, tem bastante material, por exemplo, um manual com orientações para os trabalhadores que se expõem frequentemente, tem material que pode ser impresso também, então folder, cartaz, né, modelo para quem quer produzir. Tem uma lei, inclusive, que prevê a comunicação de riscos em eventos, e ela também tem, né, tem essa lei, está no site, tem ali um modelo de placa que os promotores de eventos devem providenciar para ter nos ambientes. Então, assim, é muito importante que não esconder, né, assim, falar, tem gente que pensa, nossa, eu não vou colocar uma placa que vai afastar os frequentadores, é justamente o contrário, você tendo essa informação, você traz mais segurança para os frequentadores de um evento que vão conseguir associar, de repente, uma febre ali, né, a febre maculosa, e vão curar, não vão morrer por causa disso. Então, todo esse material está disponível no site e ele vai ser atualizado com a frequência e conforme a necessidade de atualização. Luísa, obrigado pela sua participação, super importante, né, esse trabalho de reforçar a comunicação, tirar dúvidas, explicar exatamente o que é a febre maculosa. Eu agradeço, né, e fico à disposição aí, se tiver mais dúvidas, a gente pode voltar a conversar. Obrigado. Na próxima semana, o podcast Viva Mais volta com um novo tema em saúde e bem-estar. Até lá!